Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um podcast e hoje estamos de volta, depois de um mês e alguns dias, né? Estávamos de férias, descansando a beleza, que alguns têm, outros não, né? Mas eu tenho, infelizmente. E hoje voltamos com tudo para fechar esses 4 meses de aula aí com chave de ouro. E hoje, para voltar, né, para marcar essa volta do podcast, estamos nada mais, nada menos que ele, do professor Daniel. Né, professor? Seja bem-vindo, bom dia. Enfim saiu, né? Enfim Bom saiu, dia, enfim saiu. Várias entrevistas marcadas que não deram certo, né? Pois o Daniel estava ocupado ali, não queria gravar daqui. Mas hoje deu certo, porque ele falou, acho que na cabeça dele já estava tudo planejado. Falou, vou marcar a volta do podcast, né? Que isso. Queria começar com chave de ouro. Não, nada. Começou a segunda temporada do podcast. Vamos ver o que espera aí, né? Professor, e a pergunta básica, né? Como é que foi seu dia? Como é que tá? Como é que o senhor pretende que seu dia seja, né? Como é que ainda tá de manhã cedo? Como é que o senhor quer que seu dia seja produtivo, de animado? Só de estar vivo já é uma graça, né? Já estamos acordados aí, vamos embora pra luta. Mas hoje é um dia tranquilo, hoje eu tenho bastante aula, tenho aula à tarde também, no regular. E não tenho aula com vocês do terceiro ano, então isso já é um grande... Avança, né? Avança, Já ficou né? mais tranquilo. O senhor já ficou até mais calmo, né? Que você falou, hoje o dia tá Ele tranquilo. acordou, viu o horário lá, hoje tem terceiro ano. Não tem aula com o terceiro A, tá tudo de boa, tá vendo com os professores, Agora, né? a nossa pergunta básica, que não é nada padrão, a gente nunca perguntou pra ninguém, o senhor vai ser o primeiro. Uhum. Como é que tá sendo pro senhor esse novo método, o método CPI aqui no colégio? Tá sendo de boa, tá sendo um pouco mais pegado? A CPI é um desafio, né? Ele é bem interessante a proposta do CPI, o que é o colégio. E eu acho que assim como os professores que já estão há mais tempo no colégio, né, já estão aí desde o início do ano nesse projeto, está sendo difícil para todo mundo, para entender a proposta, para saber o que fazer, vamos dizer assim, né? E aí, nesse sentido, até o próprio governo de Goiás tem dado um suporte agora, vocês estão acompanhando, vários professores estão passando por diversas formações, indo para Perinópolis, ficam lá a semana toda, e para poder aprender, né, se aperfeiçoar melhor em relação a isso. Então, para mim, eu chego agora, eu estou bem feliz, eu acho que a proposta ela é bem inovadora, bem interessante para vocês, alunos, e para a gente também, professor, e eu estou muito aberto a poder entender e poder trabalhar da melhor forma possível. Então, eu acho que é muito interessante. Todos nós estamos mais tempo dentro do colégio, do que nas nossas próprias vidas, né? Em casa, em outros ambientes. Então a gente tem que fazer desse ambiente algo acolhedor, algo que seja legal, massa para todo mundo, né? É igual eu falo lá em casa, que minha casa virou hotel. Eu só vou, durmo, como, no dia de manhã eu vou no colégio, passo 7 horas no colégio, mas tá sendo ótimo também, tá sendo muito bom. Sim. E professor, assim, CPI diferente, assim, mas o senhor achou tudo uma carga mais pesada ou o senhor achou uma coisa assim que poderia agregar mais, dar mais aprendizado pro senhor? Não, eu não achei assim uma carga pesada, assim, porque dentro de sala de aula mesmo a gente não tá o tempo todo, né, os professores. Então quando vocês não vê a gente dentro de sala de aula, nós estamos ou na sala dos professores, ou fazendo alguma outra coisa no colégio, alguma outra atividade. Então nós temos tempo para poder coordenar, para poder planejar a aula, para poder planejar a eletiva, para poder fazer CIAP, que é o sistema que a gente usa, que é do Estado. Então, assim, a gente tem tempo dentro do colégio para tudo, assim, até justamente para a gente não ter que levar trabalho para casa. Então isso é muito bom, porque a gente sempre ouve falar que professor trabalha dobrado, né? Trabalha no colégio, trabalha em casa também. E o CPI, ele dá essa possibilidade para a gente de estar atuando dentro do colégio e estar fazendo tudo que precisa dentro do próprio colégio, né? Então, assim, eu não acho pesado de forma alguma. Tem desafios, né? Então, mas eu não acho pesado não, pra mim não é. Eu acho assim, sabendo se organizar, que esse é o maior problema, né? Isso dá pra gente poder desenvolver bem dentro do próprio colégio, tudo que precisa ser feito assim. É bom que dá mais aprendizado, né, pra vocês, professores, porque querendo ou querendo é um método diferente, né? Os alunos têm mais, assim, que eu falo, mais voz no que quer fazer, tipo o clube. É uma parada assim que os professores ficam... Acho que um professor que não é de CPI fica olhando e fala, ué, como é que os alunos ficam coordenando a própria aula ali, igual eu já ouvi muita gente falar. Ah, mas vocês ficam no clube, vocês tomam de conta? Eu falei, a gente toma de conta. Fala, não tem professor auxiliando? Eu falei, não. A povo, é diferente. Eu acho que esse é o bom do CPI.
dar mais protagonismo, né? Pros Exatamente. alunos. Isso já é algo bem característico da geração de vocês, né? No meu tempo, quando eu era aluno, a gente não tinha esse espaço, essa voz para poder discutir, para poder debater. E isso é muito legal, assim, dentro do colégio, trazer isso para vocês, porque é o que vocês vão lidar na vida de vocês, né? Então, eu já tinha isso da minha própria personalidade, mas a gente vê que tem alunos que se desenvolvem a partir disso, e é isso que a gente quer possibilitar para vocês, né? E eu, particularmente, vocês já me conhecem, eu sou muito do diálogo e gosto de debater com vocês trazerem propostas, a gente construir junto, e eu sou bem dessa linha, vamos dizer assim. Eu me ajudou muito, porque eu era muito tímido, né? Aí eu... Você. Aí me ajudou muito. Você mesmo. Sabe, do diálogo. O Daniel demora 15 anos pra vir aqui. Depois de 200 anos de curso, ele vem, tu ainda fica mentindo assim na aula. Com certeza. E ator. Professor, e é por isso que eu entrei na letiva da classe. Ajudou Tava com o governador e a diretora cortando a fita do colégio aqui, que inaugurou, né? Tava. Poxa, eu inaugurei o colégio, filho, no 8º ano. Desembalei cadeira e mesa com as professoras Soraya. Desceu o livro. Descemos o livro, mesa do caminhão, muito massa. Professor, e por que o senhor quis ser professor? Que é uma profissão assim que a maioria das pessoas não quer ser. Eu mesmo assim, eu não quero ser professor não. Só se Deus falar assim, ó, você vai ser professor. Caso contrário, filho, eu não sei se eu queria não. Não foi assim, não foi planejado como eu vou sair do ensino médio, vou virar professor. Não foi planejado assim, né? A minha primeira opção quando eu saí do ensino médio era arquitetura. Eu queria muito, eu sempre gostei e gosto muito de arquitetura, assim. E aí essa era a minha primeira opção. Só que tinha duas possibilidades, ou cursar arquitetura numa faculdade particular ou partir para a Universidade Federal. E eu não queria o UNB de todas as minhas, não odiava o UNB com todas as minhas forças, assim, sabe? Eu sempre fui... minha irmã já estava na Universidade de Brasília, já tinha passado, e tinha essa cobrança em cima de mim. E aí, às vezes, eu sou bem do contra. Então, quando todo mundo fala que é para mim para um canto, eu quero ir para o outro, só para me ter a minha experiência de ir lá e falar, não, eu fui para algo que eu tive vontade. Mas aí eu não tinha condições de pagar 1.700 na época numa faculdade particular de arquitetura, né? E aí, ir para a UNB eu não tinha o desenho, que tem a prova específica de habilidade em desenho. Então eu não sei desenhar bem, né, com técnica, etc, para poder fazer a prova passar. Então eu resolvi segurar, né? Mas até que a possibilidade inicial era fazer arquitetura em uma faculdade particular, tem o FIES. Eu sempre falava, tem FIES, tem ProUni, tem Cheque Educação. Então, faltar a oportunidade de estudar, ninguém não falta, né? E aí, mas nesse meio tempo, eu sempre tinha feito PAS na UNB e tinha colocado geografia, porque eu sempre gostei muito de geografia no ensino, na minha vida toda, assim. Falei, não, vou botar um curso que seja mais fácil de passar, não tenho vergonha de falar isso, e que eu goste também, né? Só pra dizer que eu tô fazendo, né? Cumprir a tabela. Bem imaturo, minha cabeça era muito imatura nessa época. E aí eu coloquei a geografia, mas aí no PAS eu fui desclassificado, porque eu não cumpri com o edital que pedia 20% da minha nota, tinha que ser oriunda de questões discursivas, questões de escrever, né? E eu não tinha feito. Fui desclassificado, tinha nota para entrar no curso, mas não tinha sido desclassificado. Eu fiquei indignado. E aí, quando foi no vestibular do meio do ano de 2013, eu não queria fazer, não queria cursar o UNB, estudar na UNB, e aí eu peguei, nem ia fazer a inscrição, e aí no último dia da inscrição do vestibular, minha mãe, ela virou pra mim e falou assim, você já fez a inscrição do vestibular? Eu falei, não, nem tenho vontade de fazer. Aí ela, faça, Daniel. Eu falei, não, mas não quero, não vou estudar. Ela, não, faça. Eu falei, então tá, mas vamos fazer um acordo aqui. Eu não vou estudar para a prova, eu não vou fazer a prova no Valparaíso, porque lá é muito ruim, quero fazer em Brasília. Não vou de ônibus, então a senhora vai ter que me levar de carro. E se eu não passar, o fracasso não é meu. É da senhora, e se eu passar também, o sucesso é seu. Muito imatura, assim, minha mãe, minha mãe é fera, assim, em tudo. E aí ela falou, vai, faz, beleza. E aí eu fiz o vestibular
E botei geografia, eu falei, não, vou botar geografia só de raiva, porque eles me desclassificaram e agora eu vou passar em geografia só de raiva. E aí botei e passei. E aí quando eu passei a gente não tem como dizer não, né? Assim, para a Universidade Federal. E aí fui, fiz inscrição e comecei a cursar. E aí na minha primeira aula de climatologia na faculdade, eu já me apaixonei pela geografia enquanto ciência. Vi as possibilidades que teria como geógrafo. E ali a partir dali foi caminhando e crescendo, né? E eu sempre gostei de tudo da geografia. Eu já falei isso pra vocês, que eu sempre estava envolvido em tudo do curso. Ora na geografia física, nos campos, em viagem, não sei o que, ora na geografia humana, andando pelas cidades, estudando as questões sociais, etc. E ora na educação. Mas eu não queria ser professor. Eu sempre tinha essa visão de que a educação ela é muito difícil, de que hoje está muito difícil ser professor, ganha pouco, etc. Trabalha muito. E aí foi meio que... É uma história longa, tá? Se você Pode me cortar... não, pode ficar à vontade. Eu gosto de falar, então. Pode contar aí a história. Pode falar. E aí eu não tinha essa visão, assim, né? Quando eu terminei o curso, eu já tinha ido para a licenciatura na universidade, eu já tinha pedido a troca de habilitação para facilitar pegar as matérias da educação e para poder adiantar a formação. E aí eu sempre gostei muito da educação, de debater a educação, de questionar os métodos e de poder sugerir coisas novas. Mas eu não queria, assim, de forma alguma, né? E aí tinha estagiado, tinha feito projeto de pesquisa voltado para a docência dentro da universidade. Mas assim, a priori, quando eu formei, eu falei assim, não quero ser professor agora, né? E aí, pelo andar da carruagem, pelo percurso da minha vida, que depois a gente pode conversar mais, eu sempre tinha esse questionamento assim, e agora? Tipo, eu me formei, eu não quero trabalhar na parte técnica da geografia, dentro de um escritório, ou mexendo em computador, fazendo mapa na área de geoprocessamento. Eu não tenho esse perfil, assim, sei fazer, gosto, mas não me vejo nisso. Não quero ir para a educação porque trabalha muito. E aí, né? E aí eu estava em outra área. Antes disso, só para vocês entenderem, né? A minha formação final da UNB foi na área da educação. Quando minha monografia ela foi feita na área da educação. Eu avaliei eu fiz uma pesquisa para entender, para avaliar se a Universidade de Brasília, o curso de Geografia de licenciatura formava professores. Aí como vocês pensam assim, professor, como assim então, né? Existe uma grande utopia, um paradoxo dentro dos cursos de licenciatura, onde os professores eles não são formados para a prática, eles são formados na teoria. E aí o professor, quando chega na sala de aula, ele vai ter que aprender ali no dia a dia. Ele não chega pronto. E isso é frustrante para muita gente, isso é desafiador para muitas pessoas. Então eu fui pesquisar justamente isso, se o curso formava professor. E a minha avaliação é que não. Então assim, eu andei mesmo formando, fazendo uma monografia bem extensa, uma pesquisa muito elogiada. Eu não queria ser professor. Eu estava em outra área, estava atuando como professor, mas não professor de ensino de colégio, tudo. Eu estava atuando em autoescola, até o João Carlos me conheceu lá. Renite, ó. E aí eu tinha, esse ano agora de 2020, eu tinha duas possibilidades assim na minha vida. Eu queria muito trabalhar em aeroporto, sempre gostei, mas é porque eu queria viajar, né? Eu amo viajar. E aí, só que lê do engano, né? Quem trabalha em aeroporto não viaja, tá, gente? Já vão aprendendo isso. Viaja sim. Aeromoço. Só isso, e né? piloto de avião. Só isso, né? Vai virar aeromoço? Aeromoço e piloto de avião, os dois pessoal que viaja, trabalhando no aeroporto. Só se for isso, né? Mas quem trabalha... piloto. Mas é porque você sabe que eles têm passagem de graça de avião, né? Quem trabalha nas empresas aéreas, tem com a família e tudo. Aí eu não tinha essa vantagem, né? E eu tinha feito 2 processos seletivos do aeroporto, um da Azul e um da Inframérica, não passei. E tinha feito 2 processos seletivos. Tinha feito o processo seletivo para a educação do estado de Goiás ano passado, também não passei, fui desclassificado, porque tinha que ter uma pontuação mínima. E aí a maior pontuação era para quem tinha muita experiência em sala de aula. Mesmo com a minha experiência um pouco,
nunca tinha sido professor titular, então isso acabou pesando, né? E não passei. E tinha feito o processo seletivo do GDF para ser professor lá e também fui desclassificado, né? Vocês estão vendo como é que é, né? Fez 4 provas, se classificou nas E aí 4. eu fui desclassificado no GDF, minha nota foi excelente, assim, foi muito boa. Mas eram 3 áreas de pesquisa, de pergunta, e em todas as áreas você tinha que cumprir o requisito de tirar no mínimo 10. E aí numa dessas eu tirei só 6. Mas nas outras minha nota foi muito alta. Teria entrado se não fosse esse problema, né? E aí fui desclassificado, eu falei, não, então eu falei pra Deus, o Senhor quer que eu realmente fique na autoescola. Eu amava trabalhar na autoescola com a minha família e tudo. Eu falei, não, então o Senhor vou ficar aqui. E aí foi quando foi em maio, surgiu a oportunidade, o estado de Goiás já tinha chamado todos os professores que tinham passado no processo seletivo, e aí ainda sobrava vaga, né? Sobrou muitas vagas. Aí eles começaram a então convocar alguns professores por análise de currículo. Aí foi quando eu falei assim, eu vou mandar o meu currículo pra ver se me chamam, né? E aí foi quando me chamaram. E eu falei assim, então, acho que é da vontade de Deus e vamos embora abraçar isso, né? E aí resolvi abraçar, eu comecei a trabalhar aqui no colégio dia 1º de abril, dia da mentira, olha só. Mas eu fiquei muito feliz, assim, eu falo isso pra vocês o tempo todo, assim. Eu me encontrei enquanto profissional, enquanto ter uma perspectiva de vida, enquanto olhar lá no futuro e falar assim, cara, daqui a 30 anos eu quero estar lá velhinho, me aposentando como professor, sou feliz no que faço, e eu falo isso pra vocês têm um professor feliz dentro de sala de aula. Vocês têm um professor que acorda e não tem o menor problema em vir pro colégio e fala assim, poxa, eu tô cansado, não quero ir. Não, eu vou pro colégio porque eu quero estar, porque eu tô feliz. Foi um pouco mais assim, foi mais ou menos assim essa caminhada. Dentro dessa caminhada tem muita coisa que aconteceu, mas aí a gente pode falar depois, pra também delongar muito. Cara, eu já tinha desistido no primeiro. Eu também já tinha deixado negócio de faculdade. Não, faculdade chega pra lá. Digamos que é meio que tu é o básico que tu tem que ter pra conseguir alguma coisa no futuro, na faculdade. Nem que seja de garis, mas tem que saber. Sim, aí eu abortei a ideia da arquitetura e abracei a geografia. Sim, então eu pensei que você já dava aula uns 2 anos, pelo jeito que você ministra aula dentro da sala de aula, bem assim, comum aquilo pro senhor. Eu Não tô sabe meio que você susto tinha quando eu dado vi ele aqui na sala. aula primeiro ano aqui não. E ele logo pegou logo o terceiro ano, primeiro ano. Porque a gente não entrega os segredos pra vocês. Eu tomei meu cara, susto, né? eu vi o cara, ele tava tirando minha habilitação, eu ia lá todo dia. Eu ia lá pra sala, assim, tinha ar-condicionado, recomendo, né? Aí eu ficava embaixo do ar-condicionadozinho. Aí eu cheguei aqui no colégio, eu disse, Sim. a gente conhece. Uma aula. Eu pensei que você já tinha dado aula já em outro Não, lugar. a gente passa por estágios, né? Eu, dentro da universidade, como eu falei, fiz projeto de docência dentro da universidade, que a gente ia para os colégios. Agora, assim, de ser o professor titular, de estar ali, você tem que planejar, você tem que propor, não. Mas, assim, acho que é dom, né? Quando a gente faz alguma coisa que é dom de Deus, que você acredito que foi chamado para aquilo, a gente tem essa facilidade, né, de fazer. E também, como eu falei, a gente não entrega o ouro para vocês direto, não, né? Então, a gente tem que construir essa relação com vocês, né? Então, por isso que eu não falei logo de cara, estou começando aqui, porque a gente tem que ter sempre esse cuidado. Nós ia pegar no seu pé, eu ia ser o primeiro. Exatamente. Eu ia fazer você desistir de ser professor. Eu nem não. A primeira coisa que eu falei, ele falou, eu sei seu CPF. Eu falei, me assustou. Falar primeiro mandando lá, né? Professor, agora a gente quer saber um pouco mais sobre a sua eletiva. O que o senhor pretende? Como o senhor vê ela no futuro? Nós já sabemos, né? A gente sabe, o pessoal. E pra quem não sabe, eletiva é um projeto dos professores, é como se fosse uma aula diferenciada, né? Se eu não tô explicando certo, né? É uma aula onde o professor escolhe um tema, escolhe alguma coisa pra fazer com os alunos, uma coisa diferente daquela rotina comum e se transforma nas eletivas. Igual o clube juvenil, que é onde os alunos têm a ideia de criar o clube e interagir com eles mesmos. A eletiva é onde o professor tem a ideia de criar como se fosse uma nova matéria. Uma nova matéria. Professor, explica um pouco da seletiva. Da sua nova matéria. Da sua nova matéria. Sim, a eletiva ela é um projeto onde ela entra nos núcleos diversificados do colégio. Ela não pode ser uma disciplina comum, né, como geografia, matemática, português,
mas ela tem que ser um projeto, justamente pensado com a participação de todos os alunos, que seja algo que seja diferente, né, que possa também possibilitar um crescimento pessoal, um desenvolvimento profissional também para vocês e criar novas perspectivas de vida, né? Bom, a minha eletiva ela se chama MONUEM, Modelo de Simulações da ONU. Como eu já partilhei também com vocês, essa eletiva ela foi... Quando o projeto chegou assim, falou assim, vocês têm que entregar um projeto de eletiva. Todos os professores, cada um de nós entregamos um projeto de eletiva. Então eu falei, e agora? O que eu vou fazer na minha eletiva? Né? O que eu quero trabalhar? Já que é algo que tem que ser interessante para os alunos e também para mim, o que eu quero trabalhar? E comecei a pesquisar como vocês pesquisariam, né? Google, tipo, projeto de eletiva, né? E fui pesquisar alguns temas, né? E aí eu fui pesquisando alguns temas, algumas coisas, alguns projetos que já tinham realizado. E aí, numa dessas pesquisas, eu encontrei um parecido, alguma coisa sobre simulações da ONU. Eu falei, poxa, interessante. Porque na UNB eu já tinha conhecido o projeto que chama Politeia, que não é da ONU, mas ele é voltado para a formação dos alunos para o parlamento brasileiro, né? Então entender como é que funciona o Senado, a Câmara dos Deputados, né? O Congresso como um todo, como é que é o projeto, como é que cria lei, etc. Já conheci um pouquinho nesse projeto lá na UNB. Falei, poxa, esse projeto é muito bom, assim, trabalhar isso com os alunos, né? E no caso das simulações da ONU. E aí eu comecei a aprofundar, me chamou a atenção, eu também sempre gostei muito de debater sobre a sociedade, sobre política, sobre relações internacionais, eu sempre gostei de entender o que estava acontecendo no mundo. Então eu falei, não, vamos pesquisar. E foi quando eu encontrei o projeto MONUEM, que ele é um projeto que já acontece lá no estado de São Paulo há um bom tempo. E foi um projeto que ele foi proposto e ele é realizado em parceria com uma ONG chamada Global Attitude e a Embaixada do Brasil na representação lá no estado de São Paulo, que é o ERESP. E eles já realizaram esse projeto no último semestre em 11 colégios lá da rede municipal estadual de São Paulo. E aí esse projeto ele já tem bastante resultado, ele já tem bastante frutos colhidos. E aí eu achei fantástico o que eles fizeram assim. Eles têm uma atuação muito grande mesmo dentro dos colégios. Eu falei assim, não, então eu quero propor esse projeto de simulações da ONU mesmo. Mas aí tinha essa grande incógnita, né? Como que eu vou fazer, como é que são as aulas, eu nunca tinha participado de simulação da ONU. Falei, não, a gente tem que ir atrás de parceria, de ajuda. E aí foi quando eu entrei em contato com a Embaixada do Brasil, com a ERESP, entrei também em contato com alguns professores lá do estado de São Paulo, dos colégios que já estavam realizando. Recebi apoio da professora Fabiana, não me recordo agora o nome do colégio que ela atua. E entrei em contato com a Embaixada dos Estados do Brasil. Entrei em contato com a Embaixada do Brasil lá em São Paulo e aí eles me acolheram de braços abertos. Agradeço o apoio que veio da embaixadora professora Irene Vida Gala, ela que é embaixadora e ela que toca esse projeto fantástico, e ela me deu todo o apoio, através até da Jordana também, que foi quem entrou em contato comigo, e aí eles me disponibilizaram todo o material do projeto, e aí o nosso projeto ele atua, ele trabalha com o material que veio de São Paulo, então não é nada da minha cabeça, já está tudo estruturado. E nós temos um mundo aqui em Brasília, né? Aqui próximo de Brasília nós temos todas as embaixadas presentes, nós temos todo o centro de poder do nosso país está aqui. Então a gente tem como crescer esse projeto, é minha intenção. E aí o projeto tem esse foco, né? De proporcionar para vocês esse desenvolvimento pessoal, conhecer novas culturas, globalizar o aluno, que os alunos possam então se inteirar do que está acontecendo no mundo, ajudando vocês a desenvolver questão de oratória, de fala, de persuasão, de argumentação. A gente estava falando aqui agora há pouco sobre essa liderança que vocês têm dentro do colégio, mas tem que saber que liderança é essa, como ser líder. Então o projeto ele tem esse intuito, né, de trabalhar tudo isso com vocês. E aí ele tem dois focos, né? Primeiro o desenvolvimento pessoal e depois o desenvolvimento acadêmico e profissional de vocês. Então isso entra no currículo de vocês e como os meninos já viram da eletiva, como que isso traz resultado para vocês.
Então, um pouquinho mais ou menos disso, né? Dentro da eletiva, cada aluno é um embaixador, é um delegado, vai representar um país. E ali a gente vai conhecendo, vai pesquisando, vai aprendendo sobre oratória, persuasão, argumentação, escrita, linguagem oral, como falar em público, como fazer um discurso, tudo isso, né? Então, eu até brinco com os meninos, eu falo assim, a gente não pode chegar numa apresentação na faculdade, num trabalho e falar assim, e aí, dá as ideias aí, tá ligado? É nóis, né? Então, a gente não pode fazer esse tipo de coisa num ambiente formal. Então, a gente tem que saber como se portar, como falar. Então, tudo isso são coisas que nós iremos trabalhar dentro da eletiva, né? Eu ia chegar a falar, rapaz, hoje estamos aqui para prestar mais um trabalho. É muito, cara, bem complexo essa seletiva então, né? Uma parada bem... Tem como abrir 2 vagas, não? Não, ele já é maior, já abriu muitas vagas. Eu tô na de teatro, que eu não gosto muito de falar. Eu sou tímido ao entender de teatro, pra ver se eu solto essa timidez. E... eu não tô entendendo não. Não tô entendendo não, essa risadinha. Não tô entendendo não. Só mesmo é prova, por favor. Professor, o senhor falou de pesquisar clube. Eu e o João Carlos, só que nós não pesquisou pra quê, ó, clube. A gente tava sentado ali num belo dia conversando, né? Ali, horário de aula, mas não, horário de aula não. Tava sentado ali. No intervalo, Sentado ali no intervalo, eu acho. Sim, com certeza. Sentado ali conversando, tranquilo. Aí não sei quem passou e falou, pensei, vocês podiam abrir um podcast. Não você era um para de professor falar o que tava em menino. Não, tinha professor. Não era um professor. E eu acho que era até o senhor. Não era o senhor. Não, Brincadeira. Aí ele falou assim, vocês podiam abrir um podcast, né, que vocês falam demais. Aí eu olhei pro João Carlos assim e falei, bora? João Carlos, bora. Tá aqui hoje, chega. Não, porque eu acho que vocês dividem o mesmo neurônio, né? Assim, Mais ou menos. Mais ou menos. Porque nós é bem lento. Tem que ser complexo. Não, mas pelo que me pareça, quando eu fico mais tímido aqui, às vezes eu fico até vermelho. Olha que eu sou neguinho, viu? Eu também, aqui eu fico bem tímido também. Quando eu começo a gravar ali, a timidez chega, ataca, eu não consigo falar nada. Não, quando eu desligo aqui, sou outra pessoa. Quando liga essa câmera, chega... Professor, não tem como não ficar. e o senhor falou, o senhor tá tímido, professor? Não, nem tanto. Dá aula pra 40 alunos. Essa plateia todo aqui, dia. a plateia me assustou. Essa plateia é bonita, né? Olha lá, um mais lindo que o outro. Professor, e o senhor falou assim, contou assim na sua carreira assim no colégio, né? Carreira assim de professor e tal. Mas como é que é o senhor fora do colégio? O senhor faz alguma atividade física? O senhor faz tem algum ramo fora do colégio? Alguma coisa assim do tipo? Porque o Thiago Lourdes falou que é sócio da academia, né? Pague não vai. O Vitor... Eu acho que eu tô entrando nisso aí também. O Vitor... Marombo. O Vitor, todo mundo já conhece o Vitor, né? Vitor corre aí. Comprou uma Daqui bike um dia, agora, comprou uma Vitor, bike pra pedalar também. com a gente no fim do ano. Márcio tá começando a pedalar, não sei se você acompanha o Márcio. Mariana, então, né? Nós outro que nível, começou a outro pedalar com nível. a Mariana hoje colocando nós no Vocês bolso. com a rodinha, né? Exatamente. E o senhor, professor? Como é que é o senhor fora do colégio? Assim, faz alguma coisa diferente? Eu fora do colégio, bom, acho que eu sou bem religioso, né? Eu sou cristão católico, então eu gosto de estar na igreja, gosto de participar, então é uma atividade assim que eu estou sempre bem presente. Mas assim, quando eu saio do colégio, vou bastante, nem tanto mais, né? Saudades, Maromba. Não, já tá. Ontem já avisei pra ele, já tem uma cota lá, tô pagando, deixa lá. Mas assim, eu gosto bastante de. Assim, preciso, na verdade, fazer uma atividade física. Não sei se vocês já sabem disso, eu já pesei 140 quilos, né? Eu já vi no seu Instagram. Eu era muito grande. Eu estava querendo ter visto no estado. E aí eu então preciso, não é nem questão de corpo, estética, nada, mas preciso estar fazendo atividade física. Mas ultimamente às vezes eu tenho algumas crises de rinite, de sinusite, aí se eu fico um pouco abatido, eu não vou pra academia. Mas gosto de fazer dança na academia, gosto de fazer algumas atividades lá dentro da academia. E é mais isso assim, eu quero poder fazer natação, uma coisa que eu sempre gostei, é uma coisa que eu quero voltar a fazer. Quero fazer vôlei, gosto muito de vôlei. Não sei nada. Mas assim, eu sou uma pessoa mais caseira, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ver filme, de ver série, de sair, de estar com os meus amigos, então gosto de sair final de semana.
de estar próximo com todo mundo. Acho que é um pouco assim, eu não tenho algo extraordinário, né? Eu não tenho outra atividade, não no momento. Agora o foco é todo voltado para o concurso que vem, para os concursos que vêm para professor. Então agora é um momento de ficar um pouco mais quietinho para poder focar nessa questão, assim. Por incrível que pareça, eu amo natação, mas eu não sei nadar. Acredita? Uai, Filho. A gente vai pros lugares, a primeira coisa que a gente já pergunta, é fundo? Tá só por causa do chá. Ele Aí você fala alto. assim, é fundo. Ele não aí vai, eu já não ninguém vou. vai. Ninguém vai. Acabou o rolê. Eu não vou, ninguém vai não. Deixa ninguém te Você tem que fazer natação pra você perder esse medo, uai. Não é medo não. É porque eu sou Ele gato, é entendeu? Aí eu tenho doido. medo de água. Ele não Aí- sabe, tinha um lugar aqui em cima, muito bom, recomendo ir lá. A gente ia, e lá tinha a parte funda, ele ia, do mesmo jeito. Mas eu não me afundava não. Sim. Eu acho. Não, mas é muito bom, né? Nossa, é muito bom. É massa mesmo. Dança também é massa, mas eu também não sei dançar. Mas enfim, tudo que eu acho massa de você fazer, por isso que eu pedalo. Pronto, mas Nem isso eu faço mais. Mas, eu. eu tô crescendo nessa área dos esportes, assim, mas eu gosto muito, tô fazendo agora forró, tá massa, assim, é bem legal. Nossa, eu vejo a mulher dançar porra. Eu Forró na academia, recomendo mas- comprar uma bike. Eu também. Assim, eu não faço nenhuma luta, não faço funcional, essas coisas, porque eu tenho um problema na coluna, na lombada, depois que eu emagreci, aí eu não posso fazer atividade de alto impacto, né? Até fortalecer a minha lombar. Aí eu seguro um pouco mais, eu faço essas coisas assim mais... prefiro fazer dança, jump, spinner, essas coisas, do que fazer... Odeio aeróbico de academia, odeio esteira, spinner, essas coisas tudo aí, eu não Valeu. gosto não. Um esporte bom. Bola, futebol. Bola. Futebol eu não sou tão... Nunca fui de jogar, mas vôlei eu gosto bastante. Assim. Vôlei, Tem uns né? projetos agora no Ocidental Vôlei, bem legal, que eu quero começar a participar e treinar com o pessoal. Vou soltar um desafio aqui no podcast. A nossa turma, terceiro A com os professores no vôlei. No terceiro A é o pessoal do podcast. Terceiro A e o pessoal do podcast com os professores no vôlei. É porque aqui eu esqueço, desculpa, mas eu Eu esqueci de não nós sou terceiro A. profissional, mas dá pra Nada quebrar o contra. galho, dá pra levantar, dá pra poder... A gente também sacar. não, só estamos no invicto. Então, desafio aceito, viu? Também, como o tamanho desse Jean, livro a aqui. gente vai ter que marcar esse jogo aí, viu? Pode ficar à vontade. Pode vir Jean, Hudson, Daniel, Mariana. Rapaz, não Ah, provoca doido. não. Vocês Não é sabem que os bagunçado, professores são não. mais competitivos que vocês, né? Tá vendo? Joga os vídeos do pai aqui. Né? É, O senhor que diga, né? Aquela bola que eu joguei no pet do senhor. é, foi, né? Falei. Os meninos quis colocar ele Voou. na rede, ele nem pula, ele só vai assim, ó, ainda abaixa assim pra... Professor, e agora voltando, né? Que acho que intercalando-se um pouco. É. Nosso ouvido fora um pouco do colégio. Você ouviu falar do colégio. Sim. Conta uma história engraçada que você já teve na sua sala de aula, assim, nesses menos de um Posso ano. contar? Menos de um ano de colégio. Você sabe, Thiago. Eu sei! Você. Ah, tu vai O falar. momento lá que ele deu pra gente. Ah! Nunca Não, eu mais quero Eu não saber. conta não? Eu quero saber. Nunca mais eu quero Não, aqui não tem questionar essa não. nada com o Daniel. Nunca mais na minha vida. Ele do nada. Conta um momento. É Ah, não, eu quero saber. lembrei agora. Conta Não. Você conta um momento triste, assim, que você teve na sala de aula. Um momento triste que você falou assim, ai meu Deus. A menina ficou vermelha de rir. Ai. Conta então um momento triste, assim, então, na sala de aula, assim, desse menos um ano que você teve, assim, que você passou na sua cabeça lá, rapaz, o que eu tô fazendo sendo professor? Momento assim, Não, assim, como professor, eu me divirto muito, assim, eu amo ouvir as histórias de vocês, eu amo estar ali copiando no quadro, vocês estão lá conversando da vida de vocês, a gente fica ouvindo as histórias, cara, É curioso. eu me divirto muito, assim, com vocês, é sério mesmo, assim. Mas eu tenho momentos, assim, eu posso falar, assim, momentos felizes, assim, que com os alunos mesmo, assim, de ouvir mesmo, de partilhar as histórias, de estar próximo de vocês, de ouvir, de estar aqui disposto a isso, assim, sabe? Então, eu sempre fui muito disposto, assim, a estar próximo. Eu gosto de ouvir, eu falo que eu gosto de gente. Não importa pra mim se é preto, branco, se é gay, se é hétero, se é cabelo cacheado, se é cabelo... Eu não tem problema, eu gosto de gente, assim, de estar próximo, de ouvir, de ajudar. Então, esse é muito meu perfil, assim, eu sempre estou muito disposto pra ajudar as pessoas. Então, isso que eu acho que eu sou muito feliz, assim, dentro de sala de aula por isso. Então, quando os alunos chegam, professor, me dá um conselho, professor, tal situação, professor... Isso é muito importante, assim, pra mim. Até pela minha própria história de vida.
aonde eu, antes de vir pra cá, onde é que eu tava, a caminhada que eu tava trilhando, e aí eu decidi quando eu venho pro colégio. Então vejo que eu posso continuar aquilo que eu entendo como missão de Deus na minha vida, assim, sabe? Então acho que tem, assim, não sei dizer assim, acho assim, o que mais me marcou, assim, enquanto professor até agora, foi à tarde. Os meninos da tarde, eu dou aula pro 7º ano de tarde, geografia também, e ensino religioso. E a gente fez uma atividade com eles há pouco tempo, o semestre passado, sobre bullying, e isso foi muito forte, assim, pra mim, por já ter sofrido bullying e quando eu estava estudando, e poder agora ajudar quem sofre, assim. Então, ouvir as histórias dos meninos, a partilha deles, né, e ver que meninos tão novos já passaram por situações na vida que é desafiador e que de muita coragem. Isso mexeu muito comigo, assim, me tocou muito enquanto profissional, enquanto cristão, enquanto pessoa. E aí eu fui entendendo, assim, a missão, o porquê de estar no colégio, a missão de Deus pra mim. E eu falei, cara, então eu posso, não só dentro da igreja, mas eu também posso ser um instrumento de Deus, sem pregar, sem estar falando de Bíblia, mas eu posso também pregar com a vida e ajudar quem precisa, assim. Então isso pra mim é sempre dentro de sala de aula, é muito feliz, né? Mas o que eu mais me divirto é com a história de vocês. A cada história que a gente escuta aqui, se eu fosse falar, virava focalizando o CEPI. Mas é legal, é legal. E como é que era o seu aluno no colégio? Era um aluno mais assim, mais bagunceiro, marcava nada do senhor e tal? Eu nunca fui bagunceiro, assim, eu sempre fui muito hiperativo. Eu sempre fui muito hiperativo, sempre gostava muito de conversar, mas eu gostava sempre de sentar na frente, porque eu não sei, sempre gostei de sentar na frente, assim, pra prestar atenção, não sei, eu sempre gostei. Mas eu era sempre muito inquieto, assim. Eu não fui um aluno estudioso, já falei isso pra vocês não, pros meninos do ensino fundamental eu falo mais. Nunca fui aquele aluno estudioso de estar ali o tempo inteiro estudando, dentro de casa, todos os dias, né? Eu cumpria com as minhas atividades, fazia os meus trabalhos. E assim, resumindo, eu era um aluno bem mediano, assim, sabe? Assim, não era aquele super inteligente e não era um aluno que não estudava nem nada, assim. Mas eu era bem quieto, bem imperativo dentro de sala e eu sempre fui muito chato, então eu era aquele aluno que todo mundo brigava comigo, porque eu era chato com todo mundo. Mas eu era mais assim, esse perfil, assim, então... pronto, lembro um pouco o Thiago, assim, né? Que fala mais... Não, mas eu sou quietinho, não falo muito não. Mas eu era, assim, eu sempre fui muito de perguntar, então... É bem vocês mesmo, assim, de tá na aula e solta um comentário, professor, me tirou uma dúvida aqui, eu sempre fui muito assim, então... Eu acho que eu sou tanto assim que os professores já me ignoram já na hora que eles estão explicando, eu já levanto o braço e eles, não, tudo Eu sento lá na frente. Mas assim, hoje eu entendo, né? Não gostei de sentar no fundo. Hoje eu entendo, assim, porque tem hora pra tudo, né? Então, às vezes, não é pra gente gosta que vocês perguntem, que vocês participem da aula, mas às vezes a gente tem que desenvolver, tem que passar o conteúdo, tem que desenvolver a aula e vocês perguntam, questionam e isso vai atrapalhando e a gente não consegue continuar a aula. Então, às vezes a gente fala assim, não, segura um pouco e no final a gente tira a dúvida, que a gente consegue, então, caminhar com a aula, né? Poxa, e tinha uma brincadeira aqui pra fazer, tinha um bocado de pergunta a mais. Vamos fazer o que primeiro? A brincadeira, rapidão. Vamos fazer então só a brincadeira rapidão, professor. Pra finalizar, que é 40 minutos só de podcast. Vai ter que ter a parte 2. Bom, nem eu entendi a brincadeira direito, mas Quer que eu vamos lá. explique? A brincadeira aqui é um tal de CS... Não, eu sei como é que é. CS composto. 3 rodadas. Vai ter que falar 3 estados do Brasil. Com o professor de geografia. Calma, exatamente, essa é a brincadeira. 3 estados do Brasil, mas não pode conter nem S, nem C e não pode ser composto. Acertei? Não. Errou. É o que tá escrito aqui. Não, porque você não sabe interpretar texto. Ei, entendeu? Entendi. Não é assim. Então, É como, Maurício? Explica. Não, deixa ele explicar, ele sabe tudo. É assim sim, ele tá de caô, tá É aqui, não. ó. Quem falar algum país que o nome seja composto ou comece com a letra C Pai, ou né? S, Você falou que perde. contém, que começa, você falou que contém. Que não contém. Mas é porque nenhum estado brasileiro começa com um Não, C, S. não é brasileiro, mano. Não é estado brasileiro. É país. Você já começou, é país e capital. Do mundo inteiro. Traduzindo, é entendeu? CEP, cidade, estado, país. Então Você tá. falou estado, no caso pode ser. Mas eu qualquer achava país. melhor estado, não é melhor Mundo estado todo. do Brasil? Fica à vontade. Faz. Então tá. Mundo Bora todo, estado mais do Brasil. opções. Ó, É melhor, beleza. mais difícil. Mundo todo.
Tá, o jogo clássico como estão? Não? E é rápido, hein? É jogo rápido, tem que É pensar jogo. rápido. Jogo Não, rápido. 3 segundos pra pensar. 3 segundos. Eu não 3 penso segundos, rápido, 3 não. segundos. 3 segundos? 3 segundos. Então o pra senhor pensar. começa a ver pra mim e depois pro jogo Carlos. Pode Não ser. pode ser S nem C. Não pode Não ir pode assim. começar com S, nem C, nem com... Tipo, se você Não não pode pode ser falar, composto. tipo... Nem S, Colômbia, São Paulo Sergipe. e Santa Catarina, entendeu? Nem C. Ah, tá. Nome composto com S e com C. Tá. Vai, o senhor começa. Uruguai. Roraima. Curitiba. Bicho burro, é o bicho da Eu tô falando país, tá? Tem mais. Vai. Ele já perdeu. O senhor agora. Azerbaijão. Roraima. Não, muda, vai. Não, então. Ah, mudar meu então. Deus. Mudar então, Eu fala aí. mudei. Então vai, faz de novo. Azerbaijão. Rondônia. Ah, Perdeu. China. Amapá. Ô, sério! Prazer, sou o novo campeão do CS. Primeira rodada. É 3 Bora. rodadas, é 3 Agora rodadas. vai pra é três primeira. Tá, rodadas. entendi. Aí. Vai. Agora que ele entendeu. Inglaterra. Europa. Austrália. Oxe, Europa. Europa, né? Falou continente, mas tudo bem. Continente. Entendeu? Pensei em todos os países de uma vez só. França. Itália. Perdeu já, demorou. Estados Perdeu. Unidos. Ele, né? Ucrânia. Com nome composto. É, Estados Unidos, composto. Tá. Vai. Vai. Argentina. Ucrânia. Rússia. Rondônia. Amapá. Roraima. Ah, de novo. Ganhei. Tô- É 3 rodadas. Não, Ganhei, eu ganhei. ganhei. tem que fazer Ganhou. 3, não vai. Ah, vocês querem perder as 3 mesmo? Pode não, então. Sai Curitiba de mim. Ucrânia. Argentina. Uruguai. Rondônia. Inglaterra. Azerbaijão. Roraima. Espanha. Canadá. Ah, Tá bom. Madrid. Roraima. Barcelona. Rondônia. Não, você tá repetindo, eu- Thiago. É, Thiago, Você vai. tá repetindo, Thiago. Vai, o jogo é do Ele tá- Cícero. Vai falar estado brasileiro. Você tá Só de fora, repetindo. Eu não gostei não. Acabou. Então tá, vamos pro Falou, som. Foi um Roraima. prazer, infelizmente, né? Tinha muitos É um temas prazer aqui, mas comensurável estar aqui com não você. deu horário, não deu. Vocês bateram mais cedo hoje, não aconteceu. Não, acho que tá agora certinho o horário do... Pois é, queria estar agradecendo a participação do senhor, né? Depois de muito tempo, o senhor decidiu vir Obrigado. aqui. Com certeza vai ter uma parte 2, né? Pra gente fazer sobre Estou à isso, mais disposição 40 de minutos. vocês. E é isso. Espero que tenham gostado, né? Da Professor. volta, né? Da segunda temporada Obrigado. do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Não esquece de entrar no Instagram do professor e falar assim, conta um pouco mais, nós queremos saber, queremos parte 2. Pra ele vir, porque ele é difícil de vir. Sou não. Professor, um recado. Eu para tinha, as eu, pessoas- tinha, eu tinha medo deles, né? Mas Professor, um recado para as pessoas que estão assistindo nesse momento. eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, para que o colégio possa me conhecer, para que vocês me conheçam um pouquinho mais. Então, repito, vocês têm um professor feliz, estou muito grato ao colégio, a todos vocês, e eu quero cada vez mais poder ser um professor melhor. A minha missão enquanto professor é não ser um professor medíocre para vocês, mas que eu possa ser um professor que esteja aqui aberto para vocês, para conversar, para partilhar, e a gente possa então aí caminhar juntos, né? Eu tenho essa visão. Então me ajudem, eu conto com o apoio de todos vocês, estudem para geografia e para outras matérias também, e eu estou sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Essa é o recado que eu deixo, assim, o que eu falo para o colégio, o que eu falo para os alunos, o que vocês precisarem eu estou aqui para isso, para disposição. Eu estou dedicando a minha vida para a educação, então é isso que eu tenho a partilhar com vocês. Então é isso. Um beijo do Araújo. Um beijo do João. Um Beijo do no Daniel. coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Obrigado. Até o próximo.